Vamos gravar mais um estudo, então eu vou orar. Querido Deus, mais uma vez estamos em Tua presença para fazer mais um estudo, que nós possamos entender e compreender em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai gravar a queda e a redenção do homem. O que é o pecado? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Fica lá em 1 João 3, verso 4. O que procede da manifestação do pecado? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Tiago 1,15, primeira parte. Qual é o resultado final do fruto do pecado? E o pecado, uma vez consumado, agora a morte. 1 Tiago 1,15. Última parte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. A quantos seres humanos passou a morte com o resultado da transgressão de Adão? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão verificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Como foi a própria terra atingida pelo pecado de Adão? Maldita é a terra por causa em fadiga obterá dela o sustento durante o dia da tua vida. Ele produzirá também cardo, abrolho, e tu comerás erva do campo. Gênesis 3, versos 17 e 18. De que outra maldição foi pronunciada com o resultado do primeiro assassino? Disse o Senhor a Caim: e agora, pois, maldito, pois sobre a terra cuja boca se abriu para receber da tua mão o sangue do teu irmão, quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Gênesis 4, 9 a 12. Que juízo terrível vem em consequência do contínuo pecado e transgressão contra o Senhor. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Nesse dia romperam-se toda a fonte do grande abismo, e a comporta do céu se abriram. Gênesis 6, verso 7, Gênesis 13, Gênesis 7, 6 a 11. Depois do dilúvio, o que sobreveio em consequência do posterior apostasia? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, de todos tem a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intenta fazer. Vinde e descemos e confundemos ali a sua linguagem, para que uma não entenda a linguagem do outro, e destarte ao Senhor, e dispersou dali pela superfície da terra. E é necessário de edificar a torre. Gênesis 11, versos 5, 8. Como o pecado afetou toda a criação? Porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Romanos 8, 22. O que explica a aparente demora de Deus em tratar com o pecado? Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longínquo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro 3, verso 9. Qual é a atitude de Deus para com o pecador? Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei vós e vivereis. Ezequiel 18, verso 32. Pode o homem libertar-se do domínio do pecado? Por acaso o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo a sua mancha? Então, poderei fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Jeremias 13, 23. Que parte desempenha a vontade do homem determinar se ele receberá a vida? O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve diz: vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser receber da água da graça, de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Até que ponto Cristo se ofereceu pelos pecadores? Ele foi transpassado pela nossa transgressão e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pisadura fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Com que propósito Cristo se manifestou? Sabei também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para
destruir a obra do diabo. 1 João 3, versos 5 e 8. Qual foi a finalidade de Cristo haver tomado a forma humana? Visto, pois, que o Filho tem a participação comum na carne e sangue. Deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2, verso 14. Qual foi o coro triunfante, porém, o reino do pecado? Então ouvi que toda criatura no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono do Cordeiro, seja louvor e honra e glória e domínio pelo século do século. Apocalipse 5, 13. Quando e de que maneira serão removidos os efeitos do pecado? Virá, tanto como ladrão de dia, o Senhor, o qual o céu repassarão com estrondo, com estrepioso estrondo, e os elementos desfarão, abrasado também a terra e a obra que nela existe serão atingidas. Segundo Pedro 3,10. Como determinar a maldição da confusão da língua? Então darei lábio para o povo, para que todo invoque o nome do Senhor, e eu sirvo com um de acordo. Zefanias 3,9. Até que ponto serão removidos o efeito do pecado? Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Nunca jamais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Apocalipse 22:3. Aparecerão outra vez o pecado e seus resultados? Que pensai vós como o Senhor? Ele mesmo vós consumirá, e todo não se levará para as duas vezes a angústia. Não se levantará por duas vezes a angústia. Na 1:9. E a morte não existirá. Apocalipse 21:4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 22:3. Ninguém pode colocar em dúvida a existência do pecado. Quando isso acontecer,